sábado. Olha, hoje tem muita coisa legal aí que a gente vai ver hoje. Eu quero dar as boas-vindas pra você que é dos primários, dos juvenis, do hall do berço, do jardim. Daqui a pouco a gente tem um momento de oração. Quem sabe a gente vai estar orando pela sua sala, sua classe. Fiquem atentos, hein? E se você tá aqui nos visitando, seja bem-vindo também. Hoje nós vamos ter bastante coisa legal. Para onde estão as nossas ofertas? Para a divisão euroasiática, isso mesmo. Lá tem Ucrânia, Rússia, né? A gente vai aprender bastante aqui esses dias sobre esse lugar aí. Que é longe daqui, mas as pessoas, o amor de Jesus alcança a todos. Na história, a gente estudou sobre Torre de Babel e hoje vai mudar um pouquinho essa história. Vai ser outra história. Que história será que vai ser? Vai ser muito legal. Seja bem-vindo. Vamos lá então nessa aventura? Confio, abro o coração. Ele é meu pai e também meu amigão. Toda vez que eu quero conversar com Deus, Ele me escuta. Não importa a hora, Ele presta atenção. Se eu pedir socorro, Ele rapidão se apresenta pra cuidar de mim. E é por isso que eu canto bem assim. Tranquilo, viverei agora grato. Em qualquer situação confio, abro o coração. Ele é meu pai e também meu amigão. Sempre é muito bom louvar a Deus, né? E que a gente sempre possa conversar com Deus, sempre estar falando com Deus. Agora no nosso momento de oração, quem será que a gente vai estar orando, hein, gente? Então vamos aí, rola aí a roleta. Ai, 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 quem será? Olha só, é o Jardim. Quem será nossos amiguinhos do Jardim, então, que a gente vai estar orando essa semana? Olha lá, pelo Heitor, pelo Lorenzo, pelo Tiago, pela Lívia, pelo Paulo, pela Alícia, pelo Darlens e pela Mica. Vamos orar então por esses nossos amiguinhos aí do Jardim. Que bom, né? A gente tá sempre orando pelos nossos amigos. A história de hoje vai falar como é que a gente pode falar com Deus. Quem da personagem da Bíblia sempre conversava com Deus? Você conversa com Deus? Então tá, a gente já vai ver sobre isso. Agora a gente vai pro informativo. Tchau, gente. Até. Não esqueça de orar, viu? Pelos nossos amigos. A história de hoje da nossa carta missionária se chama Uma Nova Garota e conta a história lá da cidade da Ucrânia. Estão vendo aqui, ó, a bandeira da Ucrânia. A Ucrânia
ela fica lá perto da Rússia, só que ela fica no continente europeu, ó. O Brasil tá aqui, olha quão longe que é, ó. A Rússia tá aqui e a Ucrânia tá aqui, ó. Tá vendo? A Rússia de amarelo e a Ucrânia aqui. E a nossa personagem se chama Sofia. Sofia estudava em uma escola pública numa cidade lá da Ucrânia que chamava Vorzil. Ela gostava de sorrir, dar gargalhadas e conversava muito com os amigos dela. Porém, certo dia, aconteceu uma coisa não muito legal. Ela teve um grande desentendimento com a sua melhor amiga, a Vernica. E a Vernica chegou para ela e falou assim: Sofia, ninguém precisa de você. Você nunca conseguirá nenhum amigo. Empurrou Sofia. E Sofia caiu contra a parede, bateu fortemente a cabeça. Aí ela se levantou, sentiu uma dor de cabeça terrível, mas ela não chorou. Ela foi lá, falou com a professora para deixar ela ir embora para casa, que ela tava com dor de cabeça. Aí a professora permitiu. Aí ela foi lá para casa dela, a dor de cabeça passou, mas o coração de Sofia tava muito magoado. Ela lembrava daquelas palavras cruéis que aquela melhor amiga dela, a Vernica, tinha falado para ela. E aí ela não sorriu mais, ficou mal-humorada, ficou triste, quieta, nem conversava mais com os amiguinhos. Aí a mãe percebeu que ela estava muito triste. E aí a mãe dela falou assim: olha, Sofia, eu ouvi falar que vai inaugurar uma escola adventista numa cidadezinha aqui pertinho, a cidade chamava-se Bucha. Aí ela falou assim: você não quer ir lá, Sofia, estudar nessa nova escola? Você pode mudar para essa escola adventista. Nossa, Sofia ficou feliz, era o que mais ela queria, era sair daquela outra escola. Então, Sofia mudou para essa escola adventista. E lá na escola, ela ainda estava com aquele medo daquelas palavras ruins que a amiga dela tinha falado. Então, ela ficou bem quietinha. Aí uma vez uma amiguinha chegou e falou: oi. Aí ela respondeu: oi. Aí a amiguinha perguntou: qual é o seu nome? E ela não respondeu. Ela estava muito quieta. Outro dia um amiguinho também chegou e falou assim: tchau. E ela não respondeu. Ela ainda estava com o coraçãozinho machucado. Aí a professora percebeu que ela não estava muito bem. Então foi conversar com Sofia. E começou: qual é o seu nome? A Sofia achou estranho, a professora sabe o nome dela. Aí ela falou: Sofia. E quantos anos você tem? A professora perguntou. Aí ela falou assim: eu tenho 10. Aí a professora falou: por que você não conversa com as pessoas, Sofia? E aí Sofia lhe contou tudo sobre aquela garota, aquela amiga dela, Má, que falou aquelas palavras rudes para ela, lá na sua antiga escola. E a professora ouviu tudo aquilo. E aí a professora perguntou: você gostaria que lhe contasse sobre alguém que perdoou quem o machucou? E aí Sofia quis ouvir as histórias e a professora começou a falar de Jesus para ela. E ela nunca havia ouvido falar sobre Jesus. E aí a professora contava as histórias e ela passou a ler a Bíblia em casa e começou a conversar com os colegas de classe. E ela começou a voltar a ser feliz. E aí, você acredita que ela chegou até pregar na igreja? Jesus, ele transforma o coração das pessoas. Então, ela percebeu que Jesus ama a todos. E ela diz que Jesus mudou a vida dela.
E com as nossas ofertas desse trimestre, a gente ajudará na construção de um edifício próprio lá na escola, onde Sofia estuda em Bucha, lá na Ucrânia, ó. Lá na Ucrânia. As nossas ofertas vão para lá. Porque a escola que ela estuda funciona numa sala de aula lá de uma faculdade adventista. E agora eles querem fazer um novo prédio só para os alunos. Então, lembre-se de guardar sua ofertinha e levar na igreja, para que possamos ajudar nessa nova escola onde Sofia estuda. Oi, gente! Agora a gente vai para o momento da história. E na história da semana passada, nós aprendemos sobre a Torre de Babel, né? E agora a gente vai, como a gente tá um pouco atrasado, a gente vai estudar a lição 2 e a lição 3 junto. Por quê? Porque é a mesma história. Assim, não é a mesma história, mas é a continuação da mesma história. E a gente tava aprendendo sobre a Torre de Babel e hoje a gente foi passando o tempo ali depois da Torre de Babel, né? E daí tinha uma pessoa que era temente a Deus. Não eram todas as pessoas que eram tementes a Deus, que seguiam a Deus, os caminhos que Deus queria. E tinha uma pessoa que seguia, e o nome dessa pessoa era Abrão. Eu acho que vocês já escutaram a história dele, né? A gente conhece como Abraão, mas isso foi mais pro final que Deus trocou o nome dele e colocou Abraão. Antes era Abrão, nessa época ele era Abrão e a Sara era Sarai. Tem um i no final do Sara. Depois também mudou. E Abrão, ele tava lá, vivia com a família dele. Quem não gosta de morar perto da família, não é? Morar perto dos irmãos, dos primos, dos tios, todo mundo faz aquela festa, todo mundo junto, né? É muito bom. E ele também gostava de fazer isso. Mas um dia ele sempre orava muito a Deus, ele estava falando com Deus e Deus falou com ele. E falou assim, olha, Abraão, você precisa sair do meio da sua família e ir para um lugar que eu vou te mandar. E ele não sabia para onde que Deus ia mandar ele. Sabe o que ele fez? Ele pegou as coisas dele e foi. Vocês fariam isso? Deixar tudo? E ele fez isso. E levou com ele também seu sobrinho Ló, que queria ir junto com ele e foi. Então ele foi nesse caminho. Cada lugar que ele ia passando, ele fazia um altar, levantava as mãos a Deus e orava. Pedia, agradecia a Deus por tudo que Deus tinha dado, as bênçãos que Deus estava guiando a vida dele. E ele estava feliz em fazer a vontade de Deus. E quando ele estava caminhando, ele não estava caminhando assim num lugar que tinha água, que tinha sombra, não. Ele estava caminhando num lugar que tinha um monte de deserto. Não tinha água. Ele andou. Vixe, olha, gente, vocês gostam de calor? A gente tá agora numa época bem quente, não tá? Todo mundo tá passando muito calor. E ele passava também esse calor e ainda ele estava no deserto com pouca água. Então foi uma prova muito grande que ele passou e ele sempre agradecia a Deus, levantava um altar e agradecia a Deus por tudo. Como Deus estava vendo a situação, Deus estava levando ele para um lugar que tinha plantas, não era deserto. E quando ele chegou em Siquém, era um lugar que tinha verdes, tinha água, e ele ficou olhando assim, era lindo, era um jardim, quase um oásis, tinha plantas, palmeiras, no meio do deserto, e ele ficou maravilhado com aquilo. Lá ele pôde descansar, beber água, né? Foi ótimo. Mas o que acontecia? Pra lá um pouquinho do lugar onde ele estava, ele olhava assim aquele vale bonito, cheio de árvores, no meio do deserto, ele via os cananeus. E o povo cananeu não era um povo bom, porque eles não adoravam a Deus, eles adoravam a ídolos. E o que a gente sabe sobre ídolo? O que Deus fala sobre isso? Que os ídolos, eles não ouvem, eles não podem responder oração. Deus responde a nossa oração, mas os ídolos não respondem às nossas orações. E ele não queria ficar perto daquelas pessoas, por quê? Porque quando a gente está perto de pessoas que não seguem a Deus, a gente tem a tendência, inclusive ele pensou na descendência dele, né? Então ele ficou mais assim, um pouco distante. E ele montou o acampamento e Deus falou pra ele, olha, essa terra aqui, ó,
toda vai ser sua. E ele ficou feliz, agradecido a Deus, foi lá, ergueu um altar, orou a Deus, levantou as mãos e agradeceu. E ele sempre fazia isso, porque ele sempre estava agradecido a Deus. Passou um tempo, o seu sobrinho Ló foi crescendo, foi aumentando e eles se dividiram. E Ló foi morar mais perto lá desses cananeus. E ele foi indo e chegou a morar em uma das cidades que tinha lá, que era a cidade de Sodoma. E Abraão não ficou feliz com isso, mas era a decisão de Ló, não é mesmo? Já que eles já tinham se dividido, foi a decisão de Ló ir cada vez mais próximo da cidade, porque na cidade tem o quê? Na cidade tem suas facilidades, tudo perto, tem amigos e tudo tal. E ele estava feliz com isso, Ló. E Abraão estava lá retirado, sempre seguindo a vontade de Deus. Acontece que um dia 4 reis decidiram invadir 5 cidadezinhas ali, inclusive Sodoma, que era a cidade de Ló, para conseguir conquistar aquele lugar, atacar tudo. E eles foram e as cidadezinhas não conseguiram vencer esses 4 reis. E eles perderam. E daí eles foram lá, roubaram tudo que era precioso, levaram inclusive Ló preso, levaram pessoas presas. E uma das pessoas conseguiu fugir. E saiu, foi lá, avisou Abraão. E daí quando Abraão ficou sabendo daquilo, ele falou, não, como é que eu vou deixar essas pessoas assim? Ele decidiu servir essas pessoas. E daí ele pegou, ele tinha 318 servos, ele pegou esses servos deles que eles estavam acostumados a sempre fazer o melhor, lutar, né, defender de perigos ali que estavam sempre tendo, pegou esses 18 servos e foram, 318 servos, e foram, e daí eles andaram bastante, sei lá, de cavalo, de camelo, provavelmente de camelo, não sei. Eu sei que eles conseguiram alcançar esses 4 reis. Nesse caminho, Abraão foi orando. Quando chegou lá e eles começaram a guerrear, eles oraram. E daí depois eles ficaram sabendo pelo que as pessoas contaram, não sei, a cidade ali que estavam os prisioneiros, que parecia que tinha um exército enorme. Eles eram só em 318 homens, mas tinha aquele Deus, os seus anjos guerrearam junto com eles e eles venceram aquela guerra. E Abraão pegou tudo que tinha sido roubado, tudo, e voltaram para casa. E na volta eles passaram pelo rei de Salém. Ele encontrou-se com o rei de Salém. E quem que era rei de Salém? Era Melquisedeque. E a história conta, a Bíblia conta que Melquisedeque era um rei que ele servia a Deus. E ele foi considerado como sacerdote. Sabe o que Abraão fez? Ele pegou, separou o dízimo de tudo que ele tinha e deu para Melquisedeque, porque Melquisedeque era sacerdote de Deus ali naquele lugar. E ele devolveu o dízimo para essa pessoa. Por quê? Porque ele queria fazer a vontade de Deus, queria seguir os caminhos de Deus. Veja bem, olha só que legal essas histórias que eu contei aqui, desse trajeto todo de Abraão. O que a gente pode aprender com isso? Ele decidiu seguir a Deus e nós podemos fazer igual Abraão. Ele sempre orava por quê? Porque Deus era amigo dele e Deus pode ser nosso amigo. Deus é meu amigo e Deus também quer ser seu amigo. Olha que legal! É uma coisa maravilhosa, que privilégio. E nós também podemos servir as outras pessoas com as nossas atitudes, tudo que a gente faz. Olha só que legal. Temos muita coisa a aprender com essa história de Abraão, né? Então, que vocês possam aproveitar essa semana e sempre servir as outras pessoas e principalmente servir a Deus e orar sempre a Deus. Ó, agora a gente vai para um momento de oração e nós temos uma convidada especial. É a Mica. A Mica, ela é do Jardim e ela vai fazer uma oração pra gente. Olha só. Bom dia, pessoal! Hoje vamos ver oração. Jesus, cuida dos meus amiguinhos e a família deles. Amém. Tchau, gente. Até a próxima semana, então.